Boa noite, irmãos. Como o pastor já anunciou, sou o reverendo Marcelo, da cidade de Manduri, presbitério de Botucatu, sino do Sudoeste Paulista, lá no interior de São Paulo, lá na divisa com o Paraná, né, perto ali de Ourinhos, Jacarezinho, Avaré, Bauru, Botucatu, né, não podia esquecer de Botucatu, que é a minha cidade, né, cidade natal, nascido e criado lá por 34 anos até o dia que o Senhor, né, nos chamou para trabalharmos de forma integral, né, na sua obra. Já trabalhávamos, né, na igreja há muitos anos, mas não de forma integral, né, de forma parcial, né, com o nosso trabalho regular diariamente ali, trabalho secular, né, se é assim que se pode dizer. Deixo, né, um abraço da congregação de Manduri e Piraju, né? Nós pastoreamos lá a congregação de Manduri e Piraju, que são congregações filhas da igreja de Águas de Santa Bárbara, né? Igreja presbiteriana Águas de Santa Bárbara, lá no final da Castelo Branco. Me acompanham, né, nessa viagem, né, minha esposa, Lídia. Cadê a Lídia? Fica de pé, Lídia. Fica de pé. Então a Lídia, né, e a Lorena, né, nossa filha. Nós temos um menino também, né, de 15 anos de idade, mas não pôde estar conosco, né. Recentemente, há uns 4 meses, a minha avó, né, veio morar conosco. Ela já tem 88, então ela não aguenta muito viagens longas, né. Então nosso menino ficou com ela lá para cuidar dela. Eu gostaria, irmãos, de convidá-los, né, sem me estender mais, a abrirem a palavra do Senhor, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Esqueci de dizer, né, eu sou missionário, né, parceiro da Junta de Missões Nacionais, né, ou Junta de Missão Nacional, JMN. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Curve sua cabeça, meu amado, minha amada irmã. Falemos com o Senhor nessa hora, pedindo entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra, ó Deus, foi lida, Tua palavra é suficiente a nós, nossa única regra de fé e prática, e ela transforma o nosso viver. Fala, Pai, no coração da Tua amada igreja nessa noite, assim como primeiro Tu falaste a meu coração. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, em 2016, nós conhecemos e tivemos, né, o prazer e a oportunidade de participar de um projeto missionário chamado Projeto Missionário Amor que Transforma uma Nação. Um projeto que, nos nossos dias, ele já é realizado há 12 anos.
E nós conhecemos esse projeto e começamos a participar dele na sua 5ª edição. Esse projeto, irmãos, ele é até um pouco mais velho do que 12 anos, né? Existe até um pouco mais que 12 anos. Ele foi idealizado pelo reverendo Dídimo, da Universidade Mackenzie de Campinas, da diretoria do Mackenzie. Só que, a princípio, enviava-se todo ano, no mês de julho, mês de férias, um ônibus, né, com 30 a 40 seminaristas, e eles iam para o Paraguai e faziam lá uma grande obra social. Passado alguns anos, entendeu-se e chegou-se à conclusão de que vantagem, né, teria enviar 40 missionários, 40 homens que almejavam o episcopado, que se tornariam no futuro ministros do Evangelho, para fazer obra social no Paraguai. E ali então começou-se a fazer o quê? A obra missionária em solo paraguaio. A partir de 2011 a 2012, começou-se ali então a fazer um trabalho missionário. Então EBFs começaram a ser realizadas, cultos evangelísticos, distribuição de folheto, cartazes. Numa oportunidade que estivemos lá, nós parávamos o trânsito com cartazes, convidávamos, pessoas para assistir em teatros ou pantomimas que eram realizadas nas praças. E ali então o trabalho, começou a ser voltado para o quê? Para a obra missionária lá no solo paraguaio. Nada mais justo, que isso, e nada mais inteligente que enviar os missionários, para fazer a obra missionária e não somente obra social. Não só cortar cabelo, não só fazer as unhas, do pessoal de lá, não só acolher, entregar roupas, mas também anunciar o Evangelho. Mas toda viagem, seja missionária ou seja de outra categoria, ela é necessário uma preparação anterior, é necessário um certo planejamento. Nós fomos em várias edições, e o que a gente aprendeu é que um ano antes de acontecer a obra missionária, os irmãos já começavam a trabalhar para a obra que ia acontecer no ano que vem. Ou seja, uma época como essa, eles estariam já voltando desse trabalho no Paraguai. E ali então começava todo um trabalho de um ano todo para o trabalho de julho do ano seguinte. Estratégias eram traçadas, recursos eram levantados, tudo era estritamente preparado para que a viagem acontecesse. Não era simplesmente pegar um grupo de pessoas, alugar um ônibus, colocar dentro do ônibus e enviar para lá. Então, eram preparados durante um ano todo os 10 dias que os missionários ficariam em solo paraguaio. Brasileiros e paraguaios envidando os seus esforços para juntos realizarem a obra do Senhor. E não era diferente, irmãos, nos dias do apóstolo Paulo. Estratégias eram traçadas por ele, recursos eram adquiridos, pessoas se mobilizavam para que o projeto do apóstolo Paulo acontecesse. As pessoas oravam, as pessoas trabalhavam nos bastidores para que o missionário Paulo fosse enviado. Quando, irmãos, nós olhamos para o contexto daquilo que nós acabamos de ler, nós vemos que Paulo, ele estava na companhia do jovem Timóteo, do seu fiel companheiro da segunda viagem missionária também, Silas,
e que o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo de Deus, impediu que eles fossem até a Ásia Menor pregar. Eles tentam ir para Bitínia, né, no início do capítulo 16 nós vemos isso, mas o Espírito Santo também os impede. Eles chegam então a Troade, e quando Paulo tem a visão do varão macedônio, rogando que eles passassem até a Macedônia e que ajudassem o povo macedônio. Paulo então, sem titubear, imediatamente ele pega o navio e vai em direção até a ilha de Samotrácia, a ilha que fica próximo ao norte do Mar Egeu. Lá então, ele passa por várias regiões e chega então à cidade de Neápolis. E de Neápolis ele aporta e vai mais adiante até a cidade de Filipos. Ele chega a Filipos, e Filipos era uma cidade da província da Macedônia, que recebe esse nome por conta de Filipe II, né, que era pai de Alexandre o Grande. E então, no momento, uma cidade que desde 167 a.C. havia sido tomada do Império Grego e agora fazia parte, anexada ao Império Romano. Quando nós olhamos para os versículos 13 em diante, nós vemos então que num sábado, Paulo, Timóteo e Silas, eles caminham pela cidade de Filipos, tentando pregar o evangelho, encontraram uma oportunidade, e quando eles procuram essa oportunidade, eles, sabendo como funcionava o costume judaico, eles vão procurar uma sinagoga, e não encontram essa sinagoga. E não encontrando essa sinagoga, eles vão até a beirada do rio, local onde parecia que estava havendo uma reunião de oração. É importante lembrar, irmãos, que se tivessem 10 judeus, né, homens, ou 10 pessoas que fossem simpatizantes ao judaísmo, uma sinagoga já poderia ser instalada na cidade. Então ali em Filipos não existiam 10 homens judeus ou convertidos ao judaísmo. E é por isso que eles vão então à beirada do rio, e ali então eles encontram algumas mulheres adorando ao Senhor. É possível que alguns homens estivessem ali, porém menos que 10, e não podiam então compor uma sinagoga. Paulo tinha o direito, né, de pregar nas sinagogas, porque ele era rabino, e ali então Paulo ele começa a anunciar o evangelho, e o texto nos mostra que dentre muitas mulheres que ali escutavam a Paulo, existia uma mulher chamada Lídia. E o Espírito Santo profundamente fala ao seu coração, e Lídia então é batizada, toda a sua casa é batizada. Paulo e Timóteo e o seu companheiro Silas se hospedam na casa dela e ficam por algum tempo ali na cidade de Filipos anunciando o evangelho. O Espírito Santo de Deus guia a Paulo e o faz enxergar a oportunidade que estava à sua frente para a pregação do evangelho, indo até aquele lugar onde as mulheres estavam e ali então anunciando a mensagem do Senhor. Nós, irmãos, devemos ser sensíveis ao evangelho, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos proporciona para anunciarmos o evangelho, e é sobre isso que eu queria falar nessa noite, aproveitando as nossas oportunidades. A pergunta que fica a nós nessa noite é como podemos aproveitar as nossas oportunidades. Como nós podemos aproveitar as nossas oportunidades. E a primeira resposta que o texto nos mostra
é que podemos aproveitar as nossas oportunidades nos submetendo à direção divina. Nos submetendo à direção divina. Versículo 12, irmãos, nos diz assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias. Paulo, irmãos, ao ter uma visão daquele homem macedônio, e nós vemos essa visão nos versículos 6 e 7, nós vemos então Paulo tentando ir para a Ásia Menor, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permite, pois era o que? Necessário que fossem até Macedônia. O apóstolo claramente se submete à ação de Deus, se submete à vontade divina, se submete à direção de Deus, se deixa ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, chegando até a cidade de Filipos, onde permanecem alguns dias. Muitas vezes, irmãos, nós temos planos traçados, nossas estratégias bem definidas, mas esquecemos de dizer a Deus se Ele está de acordo com o que iremos fazer. Irmãos, eu não estou dizendo coisas erradas. Aquilo que é errado ou que você tem dúvida se é certo ou errado, certamente você não fará. Você é um crente genuíno. Mas o que eu quero dizer é quando nós temos dúvidas para realizar aquilo que não é pecado. Faço isso que não desagrada a Deus ou faço aquilo que também não desagrada a Deus? E é nessa hora então é que nós devemos nos submeter à direção divina. Ouvirmos a vontade de Deus, orarmos ao Senhor pedindo a sua opinião do que é que Ele acha que é o melhor para as nossas vidas, ou que devemos fazer. Quando nós saímos da cidade de Manduri, hoje pela manhã, nós acordamos 4h30 da manhã, com o intuito do quê? De sairmos às 5, virmos pela Raposo Tavares, e chegarmos aqui por volta do quê? Umas 15 para as 9. É horário apertado, horário perigoso, né? Assim, não pelos perigos da estrada, mas perigoso de não chegarmos. Aí quando eu saio na Raposo Tavares, na estrada que ia rumo a Raposo Tavares ali, 5h10 da manhã, né? Falei, nossa, estou nadando de braçada, tudo correto, perfeito, do jeito que eu tinha planejado. Eu olho, cadê a minha mochila? Com o computador, o PowerPoint, no pendrive, a Bíblia, o sermão, né, que eu trago meu papelzinho escrito, não confio na tecnologia. E aí eu volto. 5h25 eu em casa ainda. 4 horas de viagem pela frente, pela Raposo. Falei, agora? Agora eu vou pelo caminho mais rápido, agora eu vou pela Castelo Branco. E viemos pela Castelo Branco, a viagem foi uma bênção, e nós chegamos 8h30 da manhã aqui, um horário tranquilo, né, meia hora antes da EBD, e pudemos então o quê? Tomar um café tranquilo e depois conversar com os irmãos da parte da manhã. Não vou dizer nada, né, de sobrenatural, do tipo, olha, podia ter acontecido um acidente na Raposo, né, por isso que Deus mudou o seu caminho. Mas às vezes, irmãos, a gente traça planos, né? E quando traçamos os planos, queremos que o plano saia de acordo com a nossa vontade. Mas até um desvio de rota, uma coisa simples, trocar de estrada. As duas me trariam aqui. Com tranquilidade, né, e segurança, sem exagero, nós chegaríamos aqui. Mas Deus entendeu que o melhor para nós era o quê? Ir pela Castelo Branco. E nós então nos submetemos à vontade dele, ainda que pareça que é uma vontade que eu poderia, eu mesmo ter optado, mas nada foge do controle do Senhor, né? Tudo que nós fazemos está debaixo do controle do Senhor. Às vezes, irmãos,
estamos prontos para seguir um determinado rumo em nossas vidas, mas não é o rumo que Deus deseja para nós. E devemos então estar atentos, devemos estar com os nossos corações sensíveis à vontade de Deus, devemos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus para nos submetermos à sua vontade. Pois a verdadeira ou a vontade boa, perfeita e agradável procede do Senhor. E até mesmo, às vezes, nós não entendemos o propósito para as coisas que Ele faz nas nossas vidas. Sejam coisas simples, sejam coisas complicadas, mas nós não conseguimos perceber e não conseguimos ser direcionados pelo Senhor, mas devemos crer que aonde Deus nos colocar é porque Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Existe um propósito para tudo isso. Deus estará me guardando, Deus estará te guardando, Ele estará te protegendo, assim como fez com o apóstolo Paulo. E se você está aqui essa noite, meu amado e minha amada, é porque Deus tem um propósito para a sua vida, porque não existe melhor lugar para nós estarmos do que a casa do Senhor, do que a casa de Deus. Uma segunda lição, irmãos, que o texto nos traz, é que nós podemos aproveitar as nossas oportunidades quando evangelizamos. Versículos 13 e 14, peço que você volte seus olhos. Versículos 13 e 14 nos dizem assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo dizia, chamado de irresistível, irmãos. Quando Lídia ouviu a mensagem de Paulo, não teve como resistir. Paulo aproveitou a oportunidade de pregar o evangelho, e ali então houveram muitos frutos. Paulo aproveitou a oportunidade, aquela mulher se converteu, ali na beira do rio muitas pessoas estavam ali, e ali então ele prega o evangelho, aquelas pessoas creem, e elas então são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo usou do seu conhecimento, dos seus costumes, para avistar aquele grupo, para saber que ali existia um grupo de pessoas reunidos em nome do Senhor. Ele passou então a ensinar sobre o Evangelho de Cristo. Lídia estava ali, ela era temente a Deus, mas possivelmente não conhecia a Deus profundamente, mas ela tem então ali um encontro com o Senhor Jesus, ela tem um encontro com o Deus vivo e verdadeiro, o Deus encarnado ao qual Paulo anunciava. Talvez ela fosse uma religiosa, talvez ela acreditava na existência de Deus, se simpatizasse com o ensino judaico, mas ela não conhecia verdadeiramente ao Senhor, e ali então ela tem um encontro profundo com o Deus ao qual Paulo anunciava. Quando Paulo apresenta o Evangelho, quando expõe o amor de Deus, que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, quando ele diz essa mensagem àquela mulher, mensagem de vida, talvez contando a eles o que Cristo fez na sua própria vida, aquilo foi um chamado irresistível para aquela mulher,
um chamado irresistível para a sua família. Ela então ouve a mensagem, crê, e ela então é batizada. O evangelho, irmãos, ao ser anunciado, aonde quer que seja, ele provoca esse tipo de reação. Pessoas são transformadas, aquele que era somente religioso, ele é transformado e passa a viver uma vida fervorosa com o Senhor, se torna verdadeiro seguidor de Cristo, passa a amar a Jesus profundamente, os nossos pecados são deixados de lado, são sepultados com Cristo no túmulo de José de Arimateia. Quando Cristo foi sepultado, os nossos pecados são sepultados com Ele. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, então ali juntamente com a ressurreição de Cristo, nós somos ressurretos da morte para a vida eterna. Lídia abriu seu coração para o que Paulo dizia, o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia, retirou a venda dos seus olhos, e o mesmo Deus que desvendou os olhos de Lídia é aquele que pode desvendar os olhos daqueles que não conhecem o Evangelho. Pode perdoar os pecados daqueles que nunca se renderam ao poder da cruz de Cristo. Pode tirar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, irmãos, 26 a 40, nós vemos a história de Filipe, diácono Filipe, e o oficial eunuco. Ele vinha lendo um manuscrito de Isaías, e no manuscrito de Isaías, que ele havia comprado em Jerusalém, possivelmente ele era religioso, ele começa a ler o manuscrito, e Filipe começa a correr do seu lado. E quando Filipe está do seu lado, pergunta: você entende o que você está lendo? E ele fala: mas como eu vou entender aquilo que ninguém me explicou? É interessante observar, irmãos, o contexto ao qual Filipe estava. Filipe estava em Samaria pregando o evangelho e as coisas iam muito bem. As pessoas se convertiam, irmãos. O sonho de qualquer pregador era estar na situação a qual Filipe se encontrava. Estou mentindo, pastor? Filipe, né? Filipe, ele estava pregando em Samaria e as pessoas se convertiam. Não se sabe se foi porque a mulher samaritana havia falado já sobre Jesus ali. Não se sabe se por conta de uma possível história do que Jesus fazia. Mas Filipe chega em Samaria bastante tempo depois e começa a pregar. E as pessoas começam a se converter. E no momento então em que começam a se converter, Deus tira Filipe de Samaria e fala: vai lá para o meio do deserto. E ele vai para o meio do deserto e fica lá parado, esperando, sem ninguém. Até que uma carruagem se aproxima e ele prega o evangelho a um único homem. E aquele homem se converte e possivelmente, né, volta para a Etiópia. E ali então ele anuncia também o evangelho aos seus parentes, né, ao povo da sua região. A palavra do Senhor continua dizendo em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, mas devemos, irmãos, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, falando de Jesus a todas as pessoas. Assim como Paulo, assim como Filipe fizeram, e assim como as pessoas, os missionários, né, e todos nós como igreja ainda fazemos nos nossos dias. É interessante observar uma última questão, irmãos, de como podemos, a terceira e última, né, como podemos aproveitar as nossas oportunidades. E podemos aproveitar as nossas oportunidades dependendo da ação divina. Versículo 15 nos diz assim: depois de ser batizada,
ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo 15 mostra que Paulo, ou Deus demonstra a Paulo as maravilhas que estavam fazendo na vida de Lídia. A forma como Lídia havia se convertido, a forma como a família de Lídia havia se convertido, e todos haviam sido batizados, adultos, jovens, crianças, todos haviam rendido, ou se rendido, aos pés da cruz do Salvador. A mensagem de Paulo então traz vida, a mensagem de Paulo traz transformação àquela casa. Lídia era uma mulher ocupada, era uma empresária do ramo da púrpura, uma tinta roxa, extraída de moluscos, a qual ela confeccionava os seus produtos. E ela encontra tempo, mesmo em meio à sua profissão, mesmo em meio à agitação. O texto não fala sobre um marido. É possível então que Lídia fosse o arrimo de família, Lídia fosse aquela que era a matriarca, aquela que sustentava o seu lar, empresária, e ela ali então ainda encontra tempo para buscar o Senhor, encontra tempo para ouvir mensagem à beira do rio, a qual viria transformar a sua vida. Através da ação divina, da graça irresistível, ela e toda a sua casa vieram a ser salvos. Vieram a converter-se a Cristo, abrindo o seu coração, transformando a vida daqueles, mas principalmente fazendo com que ela abrisse a porta da sua casa. Eu tive um pastor que dizia que quando a gente abre a porta da nossa casa para a igreja, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para a igreja. E ali então Lídia abre a porta da sua casa para receber Paulo, ainda apelando, dizendo assim: olha, se vocês julgam que eu sou fiel de fato ao Senhor, então entrem na minha casa e fiquem na minha casa. Paulo cria na ação de Deus em sua vida, cria na ação de Deus na vida da recém-convertida Lídia. E através da vida dessa mulher, todos que estavam com Paulo foram abençoados. Quando ainda olhamos, irmãos, para o verso 40, eu gostaria de ler com os irmãos o verso 40, nós vemos a seguinte informação: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Quando nós olhamos para o versículo 40, nós vemos que Lídia foi usada por Deus no ministério de Paulo e da igreja. Os irmãos que vemos no versículo 40, possivelmente fazem parte de uma igreja que agora se reunia na casa de Lídia, que se converteram através do testemunho do apóstolo Paulo, através da pregação e da mensagem do apóstolo Paulo. Talvez aquela jovem adivinha que havia se convertido, talvez toda a casa do carcereiro, quando eles ficaram presos, o próprio Lucas, que ali estava reunido, o texto mostra que ele estava ali na casa de Lídia, e Paulo e Silas, então, ao serem soltos, eles voltam para onde? Para a casa de Lídia, aonde a igreja estava reunida, aonde os irmãos oravam por Paulo, pelos seus amigos, aonde ele encontrava sustento para o seu ministério, cumprindo a vontade de Deus através da sua ação. Irmãos, nós vimos essa noite que podemos aproveitar as nossas oportunidades quando nos submetemos à direção divina.
E também que podemos aproveitar as nossas oportunidades evangelizando. E também quando dependemos da ação divina. A pergunta que fica a nós nessa noite é: será que temos nos submetido à direção divina? Será que temos aproveitado as oportunidades para evangelizar? Será que temos dependido da ação divina? Certamente você tem aproveitado as oportunidades para pregar o evangelho, para se submeter à direção divina e também para depender da ação de Deus. Mas, se porventura alguém nessa noite não tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado para evangelizar, ou não tem aproveitado a oportunidade que Deus tem dado para receber a Cristo no seu coração, você que ainda não conhecia a Cristo, a palavra de Deus nos mostra que nós somos indesculpáveis, uma vez que ouvimos a mensagem do Evangelho. Então, o nosso apelo essa noite é para que nós, como igreja, como convertidos ao Senhor, preguemos o Evangelho. E também para aqueles que não conhecem ao Senhor, que se rendam ao pé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Deus quer te abençoar e quer que juntos nós façamos parte da sua família da fé. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.